Olá, eu sou Lucinéia Ferreira. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2026, hoje é uma sexta-feira. Estou gravando o vídeo no dia de postar novamente, como da última vez eu falei que eu tenho gostado dessa ideia de trazer essa energia assim do que eu pensei durante o dia, das ideias que eu tive para trazer os conteúdos aqui. Gostaria também de agradecer as pessoas que já se inscreveram no canal, temos mais de 90 pessoas já aqui inscritas, fato que me deixa muito feliz, significa que tem pessoas acompanhando aqui o que eu tenho postado, embora, claro que isso me deixa contente, mas eu tenho cultivado muito a ideia de gravar vídeos para esse canal e colocar eles aqui para que daqui uns anos eu olhe esses vídeos e eu pense assim, eu observe qual é a mensagem que eu estava deixando para o mundo naquele dia, qual é a forma que eu estava pensando naquela época para observar a própria caminhada que eu vou fazendo ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito importante. Como vocês viram aí no título, eu gostaria de falar hoje sobre a necessidade que nós temos de aprofundar a nossa capacidade de pensamento. Eu acredito que tem uma parcela grande de pessoas que é capaz de realizar análises acerca da nossa realidade mesmo. Realizar análises acerca da realidade, conseguir olhar com os olhos certos para as coisas que acontecem e sobreviver a esse mundo caótico em que nós estamos inseridos de uma forma minimamente satisfatória, que faça com que a gente evolua de alguma forma e que a gente contribua para o mundo e para a vida das outras pessoas. Mas existe muita gente, existem muitas pessoas que parece que estão num estado de zumbis, né? Se a gente observar bem, parece que ao longo, assim, sei lá, eu analisando com os olhos que eu tenho hoje, eu acho que de uma década para cá, mais ou menos, 10, 15 anos talvez, parece que as pessoas, elas estão cada vez menos inteligentes, né? Isso é uma coisa muito preocupante. E por isso que tem tanta coisa, principalmente na internet, né, que não fazem sentido nenhum, que só servem para derreter o cérebro das pessoas, para deixar as pessoas cada vez mais emburrecidas. E essas coisas são um sucesso absoluto, e aí a gente fica se perguntando, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, né? Que tipo de pessoas que nós estamos idolatrando, que tipo de ideias que nós estamos idolatrando e de que jeito que esse mundo está ficando, né? Eu tenho refletido muito sobre valores aqui nos vídeos, né? Que tipo de valores nós temos cultivado? Que tipo de pessoas nós temos seguido? Se daqui a alguns anos você olhar para trás e digamos assim, imagine que você está sendo gravado o tempo todo e que daqui a um tempo você conseguiria assistir a essas cenas. Isso que você tem feito hoje está contribuindo para que no futuro você sinta o orgulho dessa caminhada? Será que é isso que está acontecendo? E aí você pode me perguntar o seguinte, tá, mas e por que eu vou me preocupar com isso? Eu tô aqui tendo a minha vida, levando a minha vida, né, numa boa, tranquilo, talvez? É a reflexão que eu trago sempre aqui, para quem já consegue, para quem tem olhos e consegue ver que veja, né? Para quem tem ouvidos e consegue ouvir que ouça. O que é que nós estamos fazendo aqui? Você veio para este mundo para levar uma rotina de trabalho, estudo, como eu já falei da última vez. Aí você volta para casa, se alimenta, dorme, no outro dia você vai para o seu trabalho de novo, para sua rotina e fica naquele looping, naquela coisa
e não vai para lugar nenhum, se você está vivendo dessa forma, você está no estado de sobrevivência. E o natural do ser humano e de tudo que existe no mundo é a evolução. Nós temos que buscar coisas que nos coloquem num patamar acima do estado de sobrevivência. Nós temos que tentar construir coisas que nos coloquem numa posição em que a nossa preocupação seja maior do que a mera sobrevivência. Né? Então, por isso que daí vem muitas pessoas aí na internet te ensinando a, por exemplo, ficar rico. É um caminho. Embora exista muita picaretagem nessa área, a gente sabe disso, mas também tem pessoas sérias que ensinam conteúdos sérios. E talvez essa seja uma das coisas que a gente deva se preocupar. Porque a liberdade financeira, ela te tira desse estado de sobrevivência e você é capaz de elaborar mais, você é capaz de se preocupar mais com as coisas, digamos, intelectuais ou do espírito, que estão já um degrau acima da mera sobrevivência. Algumas vezes eu tenho falado sobre livros aqui, né? Vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Mas para vocês terem um pequeno exemplo, assim, ó. Esse aqui é um livro do Machado de Assis. Helena do Machado de Assis, livrinho, ó, que eu paguei R$10, acho que tá com preço aqui até hoje. R$10, comprado no sebo, né? O livro que eu mais gosto na minha vida de literatura brasileira é o Dom Casmurro, também do Machado de Assis. Porque é um livro que, quando eu li, eu tive que fazer um esforço intelectual muito grande, porque é um livro, né, com uma linguagem mais difícil, que exige de você elaboração, pensamento, né? Eu tinha uma técnica na época que eu estava muito dedicada aos estudos e, paralelamente, eu estava lendo este livro. Não era uma exigência, mas foi muito importante para eu desenvolver essa técnica para conseguir elaborar mais, para conseguir aprofundar mais, né? Conseguir compreender melhor as coisas, as leituras, etc. Eu tinha uma técnica que eu lia 5 páginas, aí no outro dia eu lia as 5 páginas que eu havia lido no dia anterior, então eu lia novamente e lia mais 5. E foi difícil, a primeira vez que eu li foi muito difícil, mas agora quando eu estou lendo, é a primeira vez que eu estou lendo o Helena do Machado de Assis, e não tem sido um esforço tão grande assim, porque agora eu já estou, né, mais acostumada. Mas eu não quero falar do livro em si, mas eu quero ler um trechinho muito pequenininho. Você que já está aqui, você vai ter paciência para escutar, porque provavelmente você não é uma daquelas pessoas que fica assistindo dancinha. Então você vai ouvir algumas linhas apenas, olha só. Ouça com atenção. Convém dizer que não era essa gravidade aquela coisa enfadonha, pesada e chata que os moralistas asseveram ser quase sempre um sintoma de espírito xoxo. Era uma gravidade jovial e familiar, igualmente distante da frivolidade e do tédio. Uma compostura do corpo e do espírito, temperada pelo vício dos sentimentos e pela graça das maneiras, como um tronco rijo e reto, adornado de folhagens e flores. Juntava às outras qualidades morais uma sensibilidade não feminil e doentia, mas sóbria e forte. Áspero consigo, sabia ser terno e mavioso com os outros. Não é para falar sobre personagens e nem nada aqui, mas eu quis trazer esse trecho porque eu achei isso, porque eu havia sublinhado ali, né, riscado com o lápis, porque eu achei de uma riqueza, de uma coisa tão, sabe, uma leitura tão enriquecedora. Sabe, quando que a gente vê um jovem hoje lendo um livro do Machado de Assis? Sabe, então, é aquele convite que eu faço sempre, vamos tentar ampliar a nossa capacidade de pensamento, para que a gente consiga ver aquelas coisas que as outras pessoas não estão conseguindo ver.
Porque a gente está vivendo uma época tão estranha. Gente, imaginem como é que vai ser daqui a um tempo. A nossa geração, não sei que idade as pessoas que me assistem aqui, não sei que idade que vocês têm, mas eu tenho 35 anos, então eu não nasci inserida em telas e internet e essas coisas. Mas as crianças hoje, né? Eu trabalho com crianças de 7 e 8 anos. As crianças que já estão inseridas, que já nasceram nesse mundo, obviamente que tem os dois lados sempre, né? Não é para demonizar nada aqui. Mas as crianças que estão inseridas nesse mundo de telas, de facilidade, de ilusão, de achar que tudo é fácil, que ler um texto é uma coisa chata, que não vai te levar a nada, que não compreendem a importância de você ampliar sua capacidade de pensamento, de aprofundar, de se interessar por coisas mais profundas, que te coloquem num patamar acima. Como é que essas pessoas vão viver a sua vida? Sabe? Preste atenção nas coisas ao seu redor, observe como como à medida em que você vai se distanciando um pouco dessa realidade, você vai ver que tudo está muito caótico e isso não é à toa. Tem pessoas, os donos do poder, como sempre é dito, não nessa ideia de proletariado e capitalistas, mas uma coisa mais forte que há por trás do que isso, desse projeto de emburrecimento das pessoas. Eu trabalho em escola pública, né? Eu sei a realidade das famílias, do que é oferecido, das condições de trabalho de quem está lá nas escolas, as condições de trabalho que as pessoas têm, para que tudo continue como está e cada vez pior. Então você que já consegue ter assim os olhos um pouquinho no horizonte, enxergar que daqui a um tempo você quer ser uma pessoa diferente do que você é hoje, comece por isso. Às vezes o que a gente precisa é só tomar uma decisão. Tomar uma decisão e ter a maturidade e a consistência de fazer o que precisa ser feito todo dia um pouquinho para que a coisa mude, porque às vezes também a gente toma uma decisão, você toma uma decisão, mas você não é capaz de visualizar lá na frente. Você já quer os resultados no dia seguinte, na semana seguinte. E as coisas que nos fazem crescer, elas levam tempo. Não é do dia para a noite. Mas se você não tem o hábito de ler, comece a ler, nem que seja um livro de autoajuda, como eu já falei aqui. Eu gosto de ler vários tipos de coisas. Eu leio filosofia, eu leio literatura, leio autoajuda. Não tenho nada contra, porque tem muito assim na academia uma ideia colocada de que a autoajuda é uma coisa destrutiva, né? Porque teoricamente coloca a responsabilidade da sua vida toda sobre você, te deixa alienado e você não observa o contexto ao seu redor. Mas quando você já tem maturidade para perceber que as circunstâncias elas te influenciam sim, mas elas não determinam a sua vida, esse tipo de leitura pode te ajudar sim. Tanto que uma das coisas muito importantes para o nosso crescimento é a autorresponsabilidade. Já falei muito sobre isso aqui e gosto muito dessa ideia. Você tomar consciência de que é você o responsável pela sua vida. E por mais que digam que não, todos os dias você tem escolha. Sempre você está fazendo escolha, mesmo que seja no jeito de pensar, mesmo que seja no jeito de ver a vida. Porque depois que você amadurece um pouquinho, você vai começar a perceber que os problemas, eles surgem na sua vida para te levar adiante, para te fazer ir a um nível acima do que você está hoje. É a mesma coisa, mas o que era um problema gigantesco lá atrás, hoje você pode enxergar como uma oportunidade de crescimento. Ou um problema ou uma oportunidade.
É a mesma coisa, mas você pode olhar dos dois ângulos. Isso é uma escolha. E é preciso que você entenda isso. Que a mudança de vida, a mudança na nossa vida, nos tornar uma pessoa melhor, ela começa dentro da nossa cabeça. E isso é autorresponsabilidade. Tá? Eu espero que eu esteja contribuindo, que alguém esteja sendo tocado por essas coisas que eu falo aqui, mas eu tenho refletido muito sobre tudo que vem acontecendo, né, no mundo, na vida, essa vida acelerada que as pessoas levam, que ninguém tem tempo para nada, gente, isso não é normal, isso não é natural. Nós não estamos aqui para viver como robôs que levantam de manhã e trabalham até a noite, não tem tempo para pensar, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para fazer as coisas que gosta. Isso não é normal, isso não é natural. Isso não é a natureza do ser humano, a gente tem que ter tempo. Sair dessa corrida dos ratos, como dizem por aí. Tá? Então, vamos cada vez mais desenvolver o nosso pensamento crítico para que isso contribua para a nossa vida. Porque saber pensar é algo que vai impactar na sua vida, no seu dia a dia. Não é uma coisa especulativa, tá bom? Vou encerrar aqui porque esse vídeo já tá com quase 17 minutos, então mais uma vez eu gostaria de agradecer a quem está me acompanhando aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e muito obrigada por me acompanhar. Um beijo!